Olá, queridos, tudo bem? Acabei não gravando aí a aula com o quarto ano e resolvi fazer esse vídeo para vocês terem a conversa que a gente teve hoje. Para quem está assistindo a aula depois, né, não pôde assistir no dia de hoje, dia 20 de agosto, né, a aula de História e Geografia. A gente começou, né, introduzindo um grande tema central aí que a gente vai tratar agora, que é a questão das mudanças no comércio e nas comunicações. Então a gente já tem essa imagem aqui de um grupo dos fenícios, né? Esse grupo que fazia comércio de madeira, e dá para a gente ver nessa imagem aí eles carregando essas madeiras no barco. Então a gente já consegue ver que eram grupos há mais de 2.800 anos atrás transportando madeira para alguma outra região, para algum outro grupo que precisava dessa madeira. E aí a gente teve o primeiro ponto aqui, foi resgatar a ideia que a gente veio conversando desses primeiros grupos humanos, né? A gente começou que esses grupos eles viviam da caça e da coleta, e por causa disso eles tinham que migrar e ir de um lugar para outro lugar. Esses grupos viviam como nômades, então, né, o nomadismo, os nômades são esses grupos que migram de um lugar para outro, quando acabava o recurso de um lugar, tinha que ir para outro. Esses grupos, aos poucos, em lugares diferentes, foram desenvolvendo a agricultura e a pecuária, e isso foi uma coisa que fez com que eles fixassem os seus pés em algum lugar. Então, não precisavam mais ir para um lugar caçar, sendo que eles conseguiam cultivar animais. Não precisavam ir para algum lugar coletar alimentos, sendo que eles conseguiam plantar alimentos em algum lugar e ficar ali. Agora que a gente tem vários grupos em lugares diferentes cultivando plantas, verduras, legumes e cuidando dos seus animais, o que a gente tem? Grupos cultivando coisas diferentes. Então, se eu quero feijão e eu sei que tem uma pessoa que planta feijão, mas eu só tenho arroz e eu quero comer um arroz com feijão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no moço do feijão e falar: "Ô, vocês têm um pouco de feijão aqui? Eu tenho um pouco de arroz." E eles trocavam, os diferentes grupos trocavam os seus produtos produzidos. Então a gente tem aqui nessa troca de mercadorias que aconteceu em vários lugares diferentes. Há mais de 10.000 anos, a gente tem esse escambo. O que é o escambo? É a gente trocar produtos que precisam ser trocados pela necessidade dos grupos diferentes. Eu tenho milho, né? No desenho aqui eu tenho milho e você tem peixe, você me dá um pouco de peixe, eu te dou um pouco do milho e beleza, tá tudo certo. Só que uma coisa que a gente conversou é que surge um problema, né? E uma pessoa que tem um boi, ela tem um boi e ela quer peixe. Eu cultivo boi e você peixe. Quantos peixes você tem que me dar para eu te dar um boi? Tá vendo que a coisa começa a ficar complicada? A pessoa não cultiva alimento nenhum. A pessoa tem lã, ela tem um monte de ovelhinha, ela pega as lãs e faz tecido, blusa. Ela não cultiva, a ideia, ela não para cultivar algum alimento, só um pouquinho, mas ela tem vontade de comer um pouquinho de milho. O que ela tem para trocar pelo milho é a lã. Quanta lã que ela tem que dar para pegar um pouco de milho? Com isso surgem as necessidades de haverem mercados. Grandes mercados surgem para as pessoas se encontrarem e os comerciantes conseguirem fazer essa negociação diferente de produtos. Ah, eu pego o seu boi, vamos pegar aqui alguns pedacinhos do boi, alguns bifes, e aí um tantinho de boi vai valer um tanto de milho. E lá nos comércios aconteciam essas trocas e a gente está com uma imagem aqui de um comércio, de um mercado, a gente poderia falar de um grande shopping center, né? De gente, 2.200 anos. Isso daqui, gente, é muito tempo atrás. A gente está no ano de 2020. E daí seria 1.180 anos atrás, gente. É muito tempo atrás. 1.180 não. 2.000 anos atrás. Nossa, seria no ano antes de Cristo. Seria, se a gente está em 2020, seria 180 anos antes de Cristo. 180 antes de Cristo, né? Porque a gente está no 2020. Então, gente, é muito tempo atrás. Beleza, um grande mercado para as pessoas trocarem, mas ainda assim surge um problema. Surge dificuldades e surge a necessidade de inventar a moeda. A moeda
é esse meio de campo que vai facilitar a troca de um produto por outro. E a moeda que a gente tem hoje, o dinheiro, ele não aconteceu assim, de um dia para outro as pessoas fazerem metal. Muitos lugares nem tinha metal. E a gente vai ver entre os romanos, por exemplo, a moeda deles de troca era o sal. O sal era um produto que conservava alimentos, mas era um produto raro que tinha o seu valor. Então, se eu tenho milho e eu quero comprar feijão, eu troco meu milho por sal e vou lá na barraquinha de quem compra feijão e gasto sal. A palavra salário, ela vem de sal, porque os soldados romanos, eles ganhavam sal como pagamento dos seus serviços. Em outra região, gente, não lá na Europa, né, com os romanos, em outra região na América, no lugar onde os astecas viviam, que hoje é o México, eles não tinham sal, eles tinham o cacau, e a moeda de troca era o cacau. Então aqui tem algumas árvores, né, do cacau, e aí a gente tem ele escolhendo o cacau que servia como uma moeda de troca. O dinheiro era o cacau, a pessoa ia com cacau comprar alguma coisa em algum mercado. Em outra região, não era nem sal e não era nem cacau. Na África, há 600 anos atrás, no Congo, o que, que eles usavam? Usavam conchinhas. As conchinhas eram as moedas de troca. Beleza? Aí tinha um exercício aqui para você preencher essa questão das moedas de troca. E tem esse movimento de, aos pouquinhos, sal, cacau, concha, aos poucos o metal vai surgindo, o valor do metal vai ter esse valor importante, porque facilita. Esse é um ponto que eu nem comentei ao vivo. O sal ele desmancha, o cacau ele apodrece, as conchas podem se quebrar. Agora, se a gente tem um material firme, duro, sólido, esse material ele facilitaria guardar, armazenar. Então, esse bracelete aí seria uma moeda feita há 500 anos lá na África, mas a gente, na medida que foi desenvolvendo a capacidade de mexer com metais, as moedas foram surgindo. Aí surgiu um outro problema: como que eu vou carregar um sacão de moeda? Se a gente consegue desenvolver um papel para valer o dinheiro, a gente tem aqui as moedas, mas depois das moedas a gente tem o desenvolvimento das notas mesmo. E as notas seriam esse papel moeda que facilitariam as trocas. E a gente tem aí no material que eu mandei para vocês algum desses papéis que já foi dinheiro no Brasil. Fechou, gente? Essa foi a nossa conversa. Estamos juntos. Um beijo no coração. Até amanhã, né? Se você assistiu esse vídeo hoje, amanhã a gente se vê. Fechou? Tchau, tchau.